Amami-Oshima, uma ilha deslumbrante no arquipélago de Ryukyu, no Japão, ostenta uma rica história ecológica que moldou a sua biodiversidade única. Esta ilha alberga uma variedade de espécies endêmicas, incluindo o coelho amami e a tartaruga de peito preto, Ryukyu, que prosperam nas suas florestas exuberantes e habitats diversos. No entanto, o delicado equilíbrio deste ecossistema está ameaçado por espécies invasoras que foram introduzidas ao longo dos anos, perturbando a ordem natural e colocando em risco a flora e a fauna nativas. A importância da biodiversidade de Amami-Oshima não pode ser exagerada. Representa uma parte vital do patrimônio natural do mundo e desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico. As espécies únicas da ilha não só contribuem para a sua integridade ecológica, como também têm importância cultural e econômica para as comunidades locais. À medida que nos aprofundamos na batalha contínua contra as espécies invasoras, exploraremos os desafios enfrentados pelos conservacionistas e as estratégias inovadoras que estão a ser implementadas para proteger este precioso ambiente. A luta para preservar a integridade ecológica de Amami-Oshima não se trata apenas de salvar espécies individuais. Trata-se de salvaguardar todo um ecossistema que evoluiu ao longo de milênios. Junte-se a nós, enquanto descobrimos as complexidades desta luta e os esforços que estão a ser feitos para restaurar a harmonia nesta ilha extraordinária. A Rabu-Shilangren, ou cobra-rabo, é uma espécie venenosa originária das ilhas Ryukyu, incluindo a Amami-Oshima. Caracterizado pelo seu padrão característico e comportamento agressivo, o rabu pode dar uma dentada potente que representa perigos significativos tanto para os residentes como para os visitantes. O seu veneno contém hemotoxinas que podem causar danos graves nos tecidos e, em alguns casos, podem ser fatais se não forem tratadas prontamente. Historicamente, as mordeduras de cobra têm sido uma preocupação séria na ilha, com os registros a indicarem que os encontros com Rabu-Shilangren levaram a inúmeras emergências médicas ao longo dos anos. A população local aprendeu a lidar com os riscos associados a estas cobras, mas ainda ocorrem incidentes, principalmente durante os meses mais quentes, quando as cobras estão mais ativas. Um dos maiores desafios no tratamento de mordeduras de cobra é o acesso limitado a serviços médicos em áreas remotas de Amami-Oshima. Muitos residentes vivem em comunidades isoladas, o que dificulta o acesso rápido aos hospitais em caso de mordedura de cobra. Além disso, a disponibilidade do antídoto pode ser inconsistente, complicando ainda mais os esforços de tratamento. Ao examinarmos o impacto das Rabu-Shilangren na população local, torna-se claro que a educação e a melhoria das infraestruturas médicas são essenciais para mitigar os riscos associados a estas cobras venenosas e garantir a segurança da comunidade. Num esforço para combater a crescente população de Rabu-Shilangren em Amami-Oshima, foi tomada a decisão de introduzir mangustos como predadores naturais. A justificação por detrás desta escolha decorre da biologia dos mangustos. São criaturas ágeis e adaptáveis, conhecidas pela sua capacidade de caçar cobras, incluindo espécies venenosas. A sua reputação como caçadores de cobras eficazes levou ao otimismo inicial de que poderiam ajudar a controlar a população de Abu e reduzir a incidência de mordeduras de cobra entre a população local. Em 1979, os mangustos foram introduzidos na ilha com grandes esperanças de uma intervenção ecológica bem-sucedida. Os resultados iniciais pareciam promissores, uma vez que os mangustos se adaptaram rapidamente ao novo ambiente e começaram a caçar os Rabu-Shilangren. Os primeiros relatórios indicaram uma diminuição dos avistamentos de cobras,
o que alimentou ainda mais a crença de que a introdução era uma solução viável para o problema das cobras. No entanto, este otimismo durou pouco tempo, pois os mangustos começaram a ter consequências indesejadas no ecossistema da ilha. Em vez de atacarem apenas os Habushlangen, também caçavam espécies de aves nativas e outros pequenos animais, o que levou ao declínio da biodiversidade local. Esta situação complexa realça os desafios da utilização de espécies introduzidas para o controle de pragas e serve como um conto de advertência sobre as potenciais repercussões de tais intervenções ecológicas. A introdução de mangustos em Amami-Oshima, inicialmente destinada a controlar a população de Habushlangen, acabou por não atingir o seu objetivo. Em vez de reduzirem significativamente o número de cobras, os mangustos adaptaram-se ao novo ambiente e proliferaram, levando a um aumento inesperado da sua população. Esta falha no controlo da população de cobras teve consequências terríveis para o delicado ecossistema da ilha. Uma das espécies mais afetadas foi o coelho amami, uma espécie endêmica e ameaçada que depende do habitat único da ilha para sobreviver. À medida que os mangustos começaram a caçar coelhos e outros pequenos animais selvagens nativos, as populações já vulneráveis enfrentaram um declínio ainda maior, agravando o risco de extinção. O desequilíbrio ecológico provocado pela invasão do mangusto estendeu-se para além da predação direta de espécies nativas, perturbou a cadeia alimentar e alterou a dinâmica do ecossistema. Com a introdução de um predador não nativo, o equilíbrio natural que existia há séculos foi perturbado, levando ao declínio da biodiversidade. A situação em Amami-Oshima serve como um lembrete gritante das complexidades das intervenções ecológicas e do potencial de consequências não intencionais ao introduzir espécies em ambientes frágeis. As repercussões da invasão do mangusto continuam a desafiar os esforços de conservação que visam restaurar o patrimônio ecológico único da ilha. Em resposta aos desafios ecológicos impostos pela população de mangustos em Amami-Oshima, foram feitos esforços conjuntos para controlar os seus efetivos e proteger as espécies nativas. Uma iniciativa significativa foi a formação da equipa Amami Mongoose Hunters, um grupo dedicado de residentes locais e conservacionistas empenhados em resolver o problema. Esta equipa emprega várias estratégias para capturar mangustos, incluindo a utilização de armadilhas colocadas estrategicamente em áreas onde os mangustos são frequentemente avistados. Estas armadilhas são concebidas para minimizar os danos nas espécies não-alvo e, ao mesmo tempo, reduzir eficazmente a população de mangustos. Além disso, a equipa realiza uma monitorização regular para avaliar a eficácia dos seus esforços e adaptar as suas estratégias conforme necessário. O envolvimento da comunidade tem sido crucial nestes esforços de controlo, uma vez que os residentes locais têm conhecimento em primeira mão dos hábitos e habitats do mangusto. Foram lançadas campanhas educativas para sensibilizar a população para a importância de proteger a vida selvagem nativa e o papel que os mangustos desempenham na destruição do ecossistema. Ao envolver a comunidade, a iniciativa promove um sentido de propriedade e responsabilidade em relação à biodiversidade da ilha. Esta abordagem colaborativa não visa apenas mitigar o impacto dos mangustos, mas também enfatiza a importância de preservar a herança ecológica única de Amami-Oshima para as gerações futuras. Através destes esforços combinados, há a esperança de restaurar o equilíbrio do frágil ecossistema da ilha. A sensibilização e a educação da comunidade desempenham um papel fundamental no enfrentamento do problema dos mangustos em Amami-Oshima. As escolas e as organizações locais têm sido fundamentais para promover
a compreensão sobre os desafios ecológicos impostos pelos mangustos. Foram desenvolvidos programas educativos para informar os estudantes e os residentes sobre o impacto das espécies invasoras na vida selvagem nativa, particularmente o ameaçado coelho amame. Workshops, apresentações e saídas de campo envolveram a comunidade, incentivando a participação ativa nos esforços de conservação. A importância do envolvimento da comunidade não pode ser exagerada. Quando os residentes são educados sobre o equilíbrio ecológico do seu ambiente, são mais propensos a tomar medidas para o proteger. Este envolvimento popular levou a um maior apoio a iniciativas que visam controlar a população de mangustos e preservar as espécies nativas. Além disso, a questão do mangusto tem significado cultural para os residentes de Amami-Oshima. A biodiversidade única da ilha está interligada à identidade e ao patrimônio local, fazendo da conservação das espécies nativas uma questão de orgulho cultural. Ao abordar o problema do mangusto, a comunidade não está apenas a proteger o seu ambiente, mas também a preservar o seu legado cultural para as gerações futuras. Este esforço coletivo sublinha a importância de integrar a educação e o envolvimento da comunidade nas estratégias de conservação, promovendo um sentido de administração que é essencial para a saúde a longo prazo do ecossistema de Amami-Oshima. Na batalha contínua contra a população de mangustos em Amami-Oshima, as inovações tecnológicas surgiram como ferramentas vitais nos esforços de conservação. A introdução de tecnologias modernas de rastreio e captura melhorou significativamente a capacidade de monitorização e controlo destes predadores invasores. Os dispositivos de seguimento GPS, por exemplo, permitem aos conservacionistas recolher dados em tempo real sobre os movimentos e comportamentos dos mangustos, fornecendo informações sobre os seus hábitats e padrões. Esta informação é crucial para posicionar as armadilhas estrategicamente em áreas com elevada atividade de mangustos, aumentando assim a probabilidade de capturas bem-sucedidas. Além disso, as tecnologias de captura avançadas, como as armadilhas vivas equipadas com sensores, melhoraram a eficiência da captura de mangustos, ao mesmo tempo que minimizaram os danos nas espécies não-alvo. Estas inovações revelaram-se eficazes na redução do número de mangustos, contribuindo para a proteção da vida selvagem nativa da ilha. À medida que a situação evolui, os conservacionistas estão continuamente a adaptar as suas estratégias com base em novas tecnologias e dados. Por exemplo, a integração de armadilhas fotográficas permitiu aos investigadores monitorizar a eficácia dos seus esforços e avaliar o impacto nas populações locais de vida selvagem. Esta abordagem dinâmica garante que as estratégias de conservação se mantêm responsivas às mudanças nas condições e nos desafios. Ao alavancar os avanços tecnológicos, a luta contra os mangustos em Amami-Oshima exemplifica como a inovação pode desempenhar um papel crucial na preservação ecológica e na restauração do equilíbrio em ecossistemas frágeis. Em 2020, registrou-se um progresso significativo no controlo da população de mangustos em Amami-Oshima, o que levou a uma redução notável dos seus efetivos. Este declínio teve implicações positivas para a vida selvagem nativa da ilha, especialmente para as espécies ameaçadas, como o coelho amame, que começou a mostrar sinais de recuperação populacional. A diminuição do número de mangustos permitiu um ecossistema mais equilibrado, gerando esperança na restauração da biodiversidade única da ilha. No entanto, ainda existem desafios contínuos na restauração completa do ecossistema. Apesar dos progressos, os mangustos continuam a representar uma ameaça e a sua erradicação completa tem se revelado difícil devido à sua adaptabilidade
e capacidade reprodutiva. Além disso, os efeitos a longo prazo da sua presença no ecossistema ainda estão a ser avaliados, uma vez que o equilíbrio entre as espécies nativas e os predadores invasores é complexo e delicado. Os esforços colaborativos entre cientistas e comunidades locais têm sido cruciais para enfrentar estes desafios. Os investigadores trabalharam em estreita colaboração com os residentes para implementar estratégias de controlo eficazes, combinando o conhecimento científico com a experiência local. Esta parceria fomentou um sentido de responsabilidade partilhada pela saúde ecológica da ilha, incentivando o envolvimento da comunidade em iniciativas de conservação. À medida que continuam a adaptar as suas abordagens com base na investigação contínua e no feedback da comunidade, os esforços colaborativos de cientistas e residentes locais continuam a ser essenciais na busca de restaurar o ecossistema único de Amami-Oshima e proteger a sua inestimável biodiversidade. A recuperação de espécies nativas em Amami-Oshima tem se tornado cada vez mais evidente, principalmente com o ressurgimento do coelho amami, uma espécie endêmica que já esteve em vias de extinção. Graças aos esforços conjuntos de conservação e à redução da população de mangustos, o coelho amami começou a prosperar novamente, com os avistamentos a tornarem-se mais frequentes e as populações a aumentar constantemente. Outras espécies nativas, como a tartaruga de peito preto, de Ryukyu, e várias aves endêmicas, estão também a mostrar sinais de recuperação, contribuindo para a restauração da rica biodiversidade da ilha. Os projetos de conservação liderados pela comunidade desempenharam um papel fundamental nesta tendência positiva. Os residentes locais têm participado ativamente em iniciativas de restauro de habitats, como a reflorestação e a remoção de plantas invasoras, o que tem ajudado a criar um ambiente mais propício ao florescimento de espécies nativas. Estes esforços populares não só fortaleceram as populações de animais selvagens, como também promoveram uma ligação mais profunda entre a comunidade e o seu meio natural. No entanto, a viagem em direção a um ecossistema totalmente restaurado continua e a vigilância contínua é essencial. A ameaça das espécies invasoras mantém-se e o equilíbrio delicado do ecossistema exige uma monitorização constante e esforços de proteção. Ao manter uma abordagem proativa e ao promover a colaboração entre os cientistas e a comunidade, Amami-Oshima pode garantir a sobrevivência a longo prazo da sua vida selvagem única e a preservação da sua herança ecológica para as gerações futuras. A invasão de mangustos em Amami-Oshima ensinou diversas lições importantes que são cruciais para futuros esforços de gestão ecológica e conservação. Uma das conclusões mais significativas é a importância de uma tomada de decisão cuidadosa na introdução de espécies num ecossistema. O optimismo inicial em torno da introdução dos mangustos como predadores naturais realça a necessidade de avaliações ecológicas completas e de consideração de potenciais consequências a longo prazo. Esta experiência sublinha a necessidade de adotar uma abordagem preventiva na gestão ecológica para evitar problemas semelhantes noutras regiões. Além disso, os esforços de conservação contínuos em Amami-Oshima demonstraram o papel vital do envolvimento da comunidade na proteção dos ecossistemas locais. Envolver os residentes em iniciativas de conservação promove um sentido de propriedade e responsabilidade, garantindo que os esforços são sustentáveis e culturalmente relevantes. Esta colaboração entre cientistas e residentes locais tem se mostrado eficaz no enfrentamento dos desafios ecológicos e na restauração de espécies nativas. Além disso, as experiências de Amami-Oshima têm relevância global, uma vez
que muitas regiões enfrentam ameaças semelhantes por parte de espécies invasoras. As lições aqui aprendidas podem informar as estratégias de conservação em todo o mundo, enfatizando a necessidade de gestão adaptativa, envolvimento da comunidade e vigilância contínua. Ao partilhar estes insights, a Amami Oshima pode servir de modelo para outros ecossistemas que enfrentam as complexidades das espécies invasoras e a importância de preservar a biodiversidade para as gerações futuras. Em síntese, a viagem ecológica de Amami Oshima foi marcada por desafios significativos e sucessos notáveis. A introdução de mangustos como forma de controlar a população de Habushilangin levou a consequências imprevistas, ameaçando a biodiversidade única da ilha, incluindo o ameaçado coelho Amami. No entanto, através de esforços de conservação liderados pela comunidade e da implementação de tecnologias modernas de rastreio e captura, tem-se assistido a um ressurgimento de espécies nativas e a uma restauração gradual do ecossistema. Estes desenvolvimentos realçam a importância crítica da conservação da biodiversidade e a necessidade de uma gestão ecológica cuidadosa. Ao refletirmos sobre as lições aprendidas com Amami Oshima, torna-se claro que a proteção do nosso patrimônio natural é essencial não só para os ecossistemas locais, mas também para a saúde do nosso planeta como um todo. Encorajamo-lo a envolver-se nessa conversa vital sobre conservação. A sua consciencialização e ações podem fazer a diferença. Se achou este vídeo informativo, considere subscrever o nosso canal, gostar do vídeo e partilhá-lo com outras pessoas. Ao espalhar a palavra, pode ajudar a aumentar a consciencialização sobre a importância da biodiversidade e os esforços contínuos para proteger ecossistemas únicos como o Amami Oshima. Juntos, podemos promover uma maior compreensão da conservação e inspirar ações coletivas para proteger os preciosos recursos naturais do nosso planeta para as gerações futuras.